Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no canal para apresentar mais uma notícia de atualidades, né? Mas antes, só lembrando, hoje, dia 27 de julho, fazem 500 dias da morte de Marielle, sem sabermos quem mandou matar Marielle, né? Também hoje, dia 27 de julho, Marielle completaria 40 anos de vida se tivesse vida e estivesse aqui lutando com a gente. Então, uma homenagem a Marielle Franco, sempre presente nas lutas do povo brasileiro, né? A notícia de atualidades de hoje é uma reportagem da revista Educação que traz como tema a questão da fome zero. O detalhe importante é que essa revista é de janeiro de 2003. Então, para aqueles que se esqueceram, né, e que ficam aí pelas redes sociais falando que não existe fome no Brasil, é importante a gente entender o contexto da realidade brasileira, principalmente agora entendermos como é que está a situação do Brasil e como é que foi esse processo histórico da realidade brasileira com relação à fome, né? Então, em janeiro de 2003 estava começando o governo Lula e os programas sociais do Fome Zero, né? O título da reportagem sobre Fome Zero. E aí a reportagem da revista Educação traz alguns dados interessantes para serem analisados, né? Os números da fome no Brasil em 2003. Índices variam de acordo com a metodologia utilizada pelo Instituto, né? Então, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2003, 24,7 milhões de brasileiros vivem em situação de indigência, ou seja, 14,6% da população. Com esse valor de 14,6% da população em situação de indigência, né, com a situação nutricional precária, com fome, situação de fome, o Brasil estava no mapa da fome, né? Então, em 2003, o Brasil estava no mapa da fome. É bom lembrar aqueles que se esquecem do período anterior aos governos do PT no Brasil, né? Se forem incluídos os chamados pobres, que precisam escolher entre comer ou vestir, o número do IPEA sobe para 57 milhões de brasileiros que estavam nessa situação. Ainda segundo o IPEA, 1 em cada 4 crianças brasileiras vivem sob ameaça de fome. São 330 mil crianças só na grande São Paulo, segundo o IPEA. De acordo com o IBASE, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, 44 milhões de brasileiros estão na situação de desnutridos. Esse índice de 44 milhões de brasileiros foi o que utilizado pelo programa Fome Zero para a gente reduzir, erradicar, acabar com a fome no território brasileiro, né? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, são 50 milhões o número de pobres no território brasileiro, em 2003, com 29,3% da população. E, de acordo com o relatório da população de 2002, feito pela ONU e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são 54 milhões os que ganham menos de meio salário mínimo, ou seja, uma situação bem precária para a população de baixa renda, a população brasileira, né? Na reportagem, ela destaca algumas questões, e é importante destacar os dados do Unicef, que no Brasil, a cada 5 minutos, em 2003, uma criança com menos de 1 ano morre de fome no território brasileiro. Eram 288 crianças por dia que morriam por causa da situação de subnutrição. De acordo com alguns especialistas ouvidos pela revista, o engenheiro agrônomo Antônio Hélio Junqueira, especialista em desenvolvimento rural e abastecimento alimentar urbano, um dos problemas do território brasileiro é o desperdício anual de comida, que, segundo esse engenheiro, 1,4% do PIB do Brasil, em torno de 10 bilhões de reais, era desperdiçado, o que daria para fazer uma cesta básica mensal de R$ 120 para 7 milhões de pessoas no território brasileiro. Outro dado interessante que a revista traz é a análise do professor Flávio Schuch, diretor da Associação para Projetos de Combate à Fome, e ele coloca que é estatístico. O Brasil produz mais de 3.000 calorias dia per capita, enquanto que um adulto precisa de 2.100 calorias per capita. Ou seja, nós temos, segundo o professor, terra fértil e produção suficiente para alimentar toda a população e ainda exportar alimentos em dólares
com os excedentes da nossa produção. Então, nós temos uma quantidade suficiente de produção no território brasileiro, no entanto, nossa população passa fome, né? E aí, é importante resgatar essa reportagem de 2003 para mostrar a realidade de como era o território brasileiro e a situação de nós estarmos no mapa da fome e a população passar fome no Brasil, né? Principalmente os mais marginalizados do território brasileiro, os negros, negras, né? População indígena, né? As mulheres e crianças, que é a situação mais complexa, né? A reportagem da Nexo deste ano, de fevereiro deste ano, né, de 2019, ela traz a seguinte reportagem: como o Brasil saiu do mapa da fome e por que ele pode voltar para o mapa da fome, né? É de julho de 2017. A situação de sair e voltar para o mapa da fome. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome. O que significa sair do mapa da fome, né? O mapa da fome, ele considera que a população, 5% da população que insere menos calorias, né, que passa fome. Se 5% da população estiver inserindo menos calorias e passando fome, entra no mapa da fome. Abaixo de 5%, o país sai do mapa da fome. Então, em 2014, o Brasil apresentou um índice de 3% da população nessa situação de fome. E aí saímos do mapa da fome. No entanto, a realidade o Brasil pode voltar para o mapa da fome, né? Segundo os dados da agência Envolverde, em fevereiro de 2019, deste ano, nós estávamos com 2,5 índice. Então, a gente veio num decréscimo e agora está começando a aumentar novamente, né? 5,2 milhões de brasileiros passam fome, segundo os dados do Envolverde. E aí, uma coisa importante de ressaltar, por que o Brasil pode voltar ao mapa da fome, é a questão do desemprego, né, a crise econômica que se agrava cada vez mais, a extrema pobreza e aí a baixa renda, de não ter acesso à alimentação, de poder comprar o alimento, os cortes, né, do governo federal, a partir do golpista Temer. Nós vamos ter o corte de 1,1 milhão de brasileiros dos benefícios do Bolsa Família, um programa que permitiu acesso das crianças à escola, permitiu acesso à merenda escolar, né, o que garantiu uma dieta alimentar melhor, e também nós temos que ressaltar o congelamento dos gastos públicos. Não podemos esquecer que o golpista Temer congelou os gastos públicos, né, em políticas sociais, e isso vai acarretar cada vez mais em situação de desigualdade e miséria da população brasileira. E por isso, o Brasil pode voltar ao mapa da fome depois de passar um período de políticas públicas tentando resolver este problema, um problema complexo, e que estava em situação de resolver, mas devido ao rompimento das políticas públicas, voltamos novamente a uma situação de miséria e a população começar novamente a ter esse problema de fome no território brasileiro, né? Nosso presidente chegou a falar que não existe fome no Brasil, em que a população não passa fome, né? Mas os dados mostram, e a realidade mostra, né? Só andar nas ruas do Brasil você vê a quantidade de brasileiros que está nessa situação. A Folha de São Paulo trouxe uma reportagem também em 20 de julho de 2019 sobre a situação de sobrepeso. Olha que interessante, né? Aumenta a quantidade de brasileiros com relação ao sobrepeso. Em 2012 eram 19%, em 2016 22% da população sobrepeso. O que significa isso, né? Além de alguns não ter acesso à alimentação, aqueles que têm acesso à alimentação compram alimentação a um preço mais baixo, né? Baixa renda tem que comprar um preço mais baixo, e aí a maioria compra produtos industrializados que têm ricos em açúcar e gordura. E aí isso se alimenta de forma inadequada, o que causa prejuízos à saúde da população também. Então nós temos esses fatores que agravam a situação no território brasileiro, né? Então, só trazendo para a gente refletir, as situações de desigualdade no território brasileiro estão se agravando devido ao congelamento dos gastos públicos, devido aos cortes das políticas públicas, né, da população que tem acesso ao Bolsa Família, e devido à situação de crise econômica que não se resolve, né, apesar de termos um governo neoliberal que ia fazer a solução de volta do emprego, da reforma trabalhista que ia trazer emprego, nós temos a situação de desemprego alarmante, 3 milhões de brasileiros, e a pobreza extrema voltando à realidade brasileira com a fome, né? Então, deixe o seu comentário aí, ficamos por aqui, deixe seu comentário,
curta e se inscreva no canal para receber as próximas notícias de atualidades. A gente vai trabalhar bastante esse tema, principalmente do Bolsa Família, novamente, para falar um pouco mais sobre essas políticas públicas que vinham trazendo resultados ao território brasileiro. Muito obrigado e até mais.